Hola. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Elizabeth Cárdenas, soy chilena, represento a la editorial La Joyita Cartonera de Chile. Voy a dejar con ustedes a Ivana Fericolo, es profesora de literatura de lengua española de la UNEMAT. Ella va a hacer una introducción a la actividad cartonera. Alô, acho que ele tinha ficado com medo da minha voz. Todo mundo me conhece, eu sou Ivana, trabalho com literatura na UNEMAT e a convite da professora Flávia e da Elizabeth, não? Bastante satisfeita, aceitei o convite para falar um pouquinho do que seria um editorial cartoneiro, porque não sei se vocês perceberam, né? Aqui nós temos os livros que a professora Flávia está lançando hoje e eles têm uma particularidade bastante destacada em relação aos livros convencionais que, em geral, a gente compra em uma livraria e que são produzidos a partir de um processo que nós podemos chamar de industrial, em que uma única pessoa faz o designer e esse designer de capa, orelha, ele é imprimido, rodado de acordo com a quantidade de livros que se quer publicar e é sempre o mesmo, dispensando, portanto, o trabalho humano. É a máquina que faz o trabalho, né, de confecção. Está falhando. Oi. Acho que eu posso falar sem microfone, né? Sim. Ou prejudica o vídeo? Sim. Oi. É porque está falhando, na verdade, eu não sei porquê. Então, né, o processo convencional de produção do livro ele é industrial, isso que eu falava. E as editoras cartoneiras, elas se diferenciam nesse aspecto e é um dos aspectos que eu considero que faz desse tipo de produção e de editoração algo diferenciado. Problemas técnicos. Eu acho que se eu mudar de lugar, pode ser. Acho que é porque o fio fica esticando, né? E corta o som. Então, né, como eu estava falando, então, o que seria um editorial? Não é. Um editorial cartoneiro, uma produção e uma publicação cartoneira, basicamente, né? É um trabalho que é de produção de livros, né, em que um autor escreve, obviamente, alguma composição literária ou ensaística ou de qualquer outra ordem, e o meio de veiculação dessa produção é que vai ser diferente em relação aos modos convencionais de editoração e circulação do objeto, né? Então, em uma produção cartoneira, o material que se usa para confecção de capas, né, dos livros, em geral, são materiais reciclados, né? Cartoneiro vem da palavra cartão, que em espanhol significa papelão. Né? E se diz cartoneira porque uma das primeiras editoras, né, editoriais cartoneiras, ela surge na Argentina, mais especificamente em Buenos Aires, em 2003. Hoje já são mais de 300 cartoneiras em todo o mundo, ou seja, é uma tendência, vamos dizer assim, de veiculação que, de alguma forma, ela ganhou espaço dentro da sociedade atual. E eu não sou muito conhecedora, a especialista é a professora Flávia, né, que está publicando hoje, mas eu tenho alguns amigos que trabalham, né, com publicações cartoneiras, então, a partir desse conhecimento que não é acadêmico, mas vamos dizer assim, mais informal, eu poderia falar que é um tipo de produção que tem um significado muito importante na sociedade em que nós vivemos. Por quê? Porque é um trabalho de produção e de veiculação,
né, de arte que recupera, né, o trabalho humano, porque ele é basicamente artesanal e se produz com a reutilização de materiais, de papéis, né? Então ele é ecologicamente adequado e é artesanal. E por que o artesanal ele teria tanto significado? Porque em um trabalho artesanal, né, na medida em que a pessoa está produzindo, ela não está isolada de outros indivíduos. Aquilo que um teórico chamado Walter Benjamin fala em um texto clássico chamado A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, né? Quando a gente desenvolve um trabalho artesanal, supostamente, ou a gente conhece do começo ao fim aquilo que vai criar e tem participação do início até o fim na criação, ou produz não em uma condição de isolamento em relação a outras pessoas, o que possibilita o contato humano, a troca de experiências. E isso para mim era um pouco alheio, mas nessa semana, né, na Unemat, a Elizabeth, junto com a professora Flávia, propuseram oficinas de produção cartoneira e eu pude constatar isso que está na teoria do Benjamin a partir do processo, né, desenvolvido nessa oficina. O que aconteceu? Então, nós solicitamos, né, Flávia, juntamos algumas turmas do espanhol e solicitamos que eles levassem alguns materiais como papéis velhos, ou seja, aquilo que está guardado em casa que supostamente não tem utilidade, né? Papel, cartão, linha, fitas, etc e tal. E aí Elizabeth ensinou como confeccionar a capinha a partir do papelão, né? As medidas, etc e tal. Então, o que eu observei que me entusiasmou e para mim foi importantíssimo porque me permitiu observar como um tipo de produção artesanal ela permite a recuperação e o cultivo de coisas ou de características que são muito necessárias ao ser humano. Enquanto o pessoal produzia, né, os alunos produziam as cartoneiras, várias histórias foram relatadas na medida em que eles dobravam o papel, costuravam. Eu lembro de um aluno que ele não pôde estar aqui, né? Eu até vou tomar a liberdade de mencionar o nome dele porque é muito bonito o que aconteceu. Eu acho que tem que servir de exemplo. Isso tem que ser relatado, né? Justamente para sensibilizar. O Flávio, do 7º semestre, ele tem 2 filhos e uma sobrinha. E aí ele contava que ele queria produzir 3 livrinhos para levar, um para cada um, né? Um para cada filho e um para a sobrinha. Na medida em que ele foi desenvolvendo o trabalho, que ele situou esse fato, ele contou, sem que houvesse qualquer tipo de pressão, toda a trajetória da vida dele, a constituição familiar, de onde ele veio, quais são os objetivos. Então, o que esse processo de construção permitiu? Permitiu que nós percebêssemos que por trás de um corpo físico pulsa um ser humano que tem sonhos, né? Que tem família, que tem sentimentos, que tem projetos, que tem sinais e marcas da vida. Às vezes não muito agradáveis, mas que são marcas que quando explicitadas, elas sensibilizam e nos permitem ou nos abrem a possibilidade de olhar o ser humano como ser humano. Que é uma das coisas, eu acho que a sociedade atual, sendo tão individualista, né? E tendo como base de produção um tipo de produção que é altamente mecanizada, eu posso dizer, ou informatizada, né? Ou em que todas as relações se dão, vamos dizer assim, muitas vezes atravessadas por máquinas, né? Ou filtradas pelos meios de comunicação, o contato humano se perde, né? O individualismo se exacerba, o narcisismo se exacerba e a gente nunca tem tempo, vamos dizer assim, para compartilhar um momento com o outro. Então, assim, para mim foi uma lição, foi a grande lição da semana e foi o que alumbrou o meu olhar, alumbrou em espanhol, né? Iluminou o meu olhar para perceber a importância desse tipo de editora, a importância de se produzir literatura não nos moldes convencionais, não nos moldes industriais, mas a partir de um trabalho artesanal que envolve o ser humano e que permite no processo de confecção que haja um intercâmbio de experiência,
que haja aproximação do homem enquanto ser humano. Então, eu acho que o mundo carece muito disso se eu tivesse que falar hoje das cartoneiras, eu diria assim, é um trabalho, né, e eu já aproveito para parabenizar a Elizabeth, né, que é de La Rosita Cartoneira do Chile. É um trabalho que é uma semente viva, né, que pode, vamos dizer assim, tirar bem naquela linha, né, da presença do anjo da história, que o Benjamin fala, né, iluminar pequenos momentos, né, da existência nesse mundo louco em que a gente habita e é forçado a seguir uma ordem estabelecida que vem sempre de fora. Outra coisa importantíssima, olha, ele voltou a funcionar. Acho que foi meu entusiasmo. Então, agora eu não quero mais, né? Outro traço importantíssimo e que também faz com que a gente perceba a importância dessa produção cartoneira é que cada capinha, obviamente, né, o professor Dan chegou e observou, eu fiquei prestando atenção, né, ele disse assim, nossa, mas esses livros são todos teus, Flávia, cada um com uma capa diferente? Sim, como é produto artesanal, cada um tem uma capa diferente, né? O texto é o mesmo, mas cada capa é original. E sendo original, cada uma carrega, vamos dizer assim, as marcas da sensibilidade, da criatividade daquele indivíduo que produziu. Isso também foi possível observar essa semana durante a oficina. Saíram obras de arte impressionantes, então a gente pôde descobrir artistas aí. Olha essa capa, com licença, Michel. O Michel produziu essa capinha em 15 minutos, então foi um processo assim estarrecedor e surpreendente, claro que muito positivamente, porque ele começou a deslizar os dedos naquele papel e fez surgir em 15 minutos uma obra de arte, né? E os outros, olha a diferença, né? Uma outra aluna, ou seja, nessa diferença a gente consegue perceber a diferença de sensibilidade. Então, nessa variabilidade das capas artesanais, a gente consegue também perceber a complexidade, a variabilidade do sujeito humano e das sensibilidades, né? Isso que tem que ser respeitado e que no mundo em que a gente vive é forçadamente padronizado, né? Todo mundo tem que se comportar em geral da mesma forma. E aqui nesses pequenos intervalos, vamos dizer assim, em que a gente foge do horário e das regras estabelecidas para criar, para exercer a criatividade, aí aparece a sensibilidade particular de cada um, indicando, né, a variabilidade do mundo, a complexidade do ser humano e a necessidade, portanto, de nós desenvolvermos a compreensão e tolerância, cultivarmos compreensão e tolerância para quê? Para poder respeitar, porque cada indivíduo é peculiar. Então, eu acho que, sem dúvida, né, esse modelo, que não dá para dizer que seja um modelo tradicional, mas essa tradicional ou padrão, porque as cartoneiras também, cada uma tem a sua proposta, né? Então variam as formas de produção, e os entendimentos, né, sobre circulação, mas com certeza eu estou convencida mais do que nunca, né, depois das oficinas da semana, que é uma forma de veiculação e de produção que precisa ser alimentada e estimulada, justamente porque ela cumpre esse papel maravilhoso, né, de deixar o humano fluir no momento da produção, além de, já estou terminando, é isso que dá, né, quando eu pego a palavra com entusiasmo, incorpora uma espécie de Fidel Castro, assim, são 8 horas, acaba sendo pouco, né? Um pouco de exagero. Em que também autores, vamos dizer assim, que não têm um nome consagrado, né? Ou que não escrevem dentro de parâmetros que podem ser atrativos para as editoras convencionais publicar, em função de que elas publicam muitas vezes, na maioria das vezes, baseada na possibilidade de lucro, né, ou de venda que aquele livro pode propiciar à empresa, obviamente. As cartoneiras também abrem possibilidade para autores que não têm nome consagrado, que estão iniciando, que estão experienciando, vamos dizer assim, essa arte da produção artística, né, para divulgar essa obra. E por último, prometo que é o último, né, elas também têm um papel muito importante, porque, por exemplo, eu conheço uma cartoneira que é nova, é lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul,
E eles também têm desenvolvido muitas oficinas de produção de capas dentro de presídios, em escolas de periferia, né? Então envolvem nesse trabalho de produção que como eu mencionei, tem uma importância absurda, né? Absurdo positivamente nesse sentido, porque resgata o humano, resgata a autoestima, faz as pessoas se sentir, exercitarem a criatividade, se sentirem importantes em seres humanos em esses lugares, né, em que eles estão esquecidos e marginalizados, né, em que ao olhar de uma convencional da sociedade, eles não têm, vamos dizer assim, nenhuma função, nenhuma utilidade, né, porque cometeram alguma adversidade, algum delito, ou são moralmente incorretos e precisam estar, então, isolados, né? Mas nada, ninguém faz, em geral, quase nada para recuperá-los. Então, as cartoneiras, elas também estão ocupando esse espaço. Então, além de tudo, elas cumprem também hoje com uma função social determinante, muito necessária na sociedade que nós vivemos. Sem dúvida nenhuma, né, eu parabenizo a professora Flávia pela escolha do meio de divulgação, obviamente, a Elizabeth, né, por vir até o Brasil para fazer o lançamento, né, e é uma honra ter você aqui, Elizabeth, é uma honra para mim, eu agradeço mais uma vez o convite, poder falar um pouquinho das cartoneiras, né, que foi a escolha da professora Flávia para publicar o primeiro livro, né? Eu parabenizo, eu agradeço e eu acho que é louvável, né? A escolha é louvável, o trabalho, e nós só temos que aplaudir. Muito obrigada. Voy a decir algunas palabras en nombre de la editorial La Joyita Cartonera. La Joyita Cartonera está conformada por 4 mujeres chilenas, Joana Venegas, Teresa Muñoz, y María Elena Monsalve y Elizabeth Cárdenas, quien les habla. Para la editorial es un honor publicar la poesía reunida en forma de 33 poemas de Flavia Kraus. Ella, poeta, maestra y filósofa, llamó de nuestra atención por su reflexión en torno a la escritura. Escribir se asemejaba al trabajo del agricultor en el surco de la tierra. Para mí, esto tiene sentido en mi propia búsqueda de las raíces, cosa que veo tanto en artistas y personas que realizan diversas actividades en Chile, Brasil y el resto de América, territorios que actualmente sufren una crisis de identidad y de valores. Voy a dejar a Lilian Furtado, quien va a traducir este texto conmigo. Para... Acho que se pegar o cabo, o problema está ali no... Peraí, só um minutinho, vou trocar de cabo. Para a editora chilena La Joyita Cartonera, é uma honra publicar a poesia reunidos em 33 poemas de Flávia Kraus. Ela, poeta, professora, filósofa, chamou a atenção pela sua reflexão sobre a escrita. Reescrever em sua reflexão se assemelha ao trabalho do agricultor no surco da terra.
Para mim, isso faz sentido na minha própria busca de raízes, coisas que eu vejo tanto nos artistas e em pessoas que realizam diversas atividades no Chile, no Brasil e no resto da América, territórios que atualmente sofrem uma crise de identidade y valores. Nuestros oficios y nuestra poesía son las cosas que nos enraizan. Así como Paralelo 33 es un juego de 33 piezas que los lectores irán descubriendo a medida que dan vuelta a la página, este libro tiene facetas de un prisma que es la propia reflexión en torno a las historias de la calle, de los amigos, en una ciudad construida por piezas de Córdoba, Brasil y Chile. En el juego encontramos parte de la historia de nosotros mismos y de nuestra historia. Lo micro representa lo macro. Nossos ofícios e nossa poesia são coisas que nos dão raízes, assim como Paralelo 33 é um jogo de 33 peças que os leitores vão descobrindo à medida que viram a página. Esse livro tem facetas de uma prisma que é a própria reflexão sobre as histórias da rua, dos amigos, em uma cidade construída por pedaços de Córdoba, Brasil e Chile. No jogo, encontramos parte da história de nós mesmos e da nossa história. Aqui, o micro representa o macro. Las 33 historias de esta especie de paraíso, que nos indica como pista la autora Flavia Kraus en la dedicatoria a tía Kazuko, son años de vida, años de búsqueda, incluso años de pena de muerte. En el Paralelo 33 todo es posible. As 33 histórias dessa espécie de paraíso, que nos indica a autora como pista na dedicatória, a tia Kazuko, são anos de vida, anos de busca, exclusive anos de pena de morte. No Paralelo 33, tudo é possível. Muchas gracias. Un aplauso para Lilian Furtado, que es alumna de Letras de Español. Ella tradujo este texto para esta presentación, así que gracias. Bueno, finalmente dejo con ustedes a la autora, poeta, filósofa, maestra Flavia Kraus. Eu queria começar agradecendo a presença dos amigos, dos colegas, dos alunos que vieram aqui estar com a gente hoje pertinho. E na verdade, eu preparei um texto que explica o título do livro e, bom, espero que fique compreensível para vocês. Vamos lá. Quando eu ainda não sabia ler, escutávamos, no começo dos anos 80, uma canção que dizia mais ou menos assim: no livro de leitura que você me emprestou, havia um bilhetinho falando de amor. Oh. Enquanto eu cantava e dançava, eu também me preocupava, porque eu tinha medo que alguém me deixasse algum bilhetinho e eu ainda não soubesse ler. Eu, tão tonta que era, não suspeitava naquela época, eu devia ter no máximo 5 anos, que os livros não trazem um bilhetinho falando de amor para nós. Todos os livros são, sem nenhuma exceção, uma carta falando de amor. Como todos os livros, este também é uma carta de amor. Diz a psicanálise que todas as cartas chegam ao seu destinatário, mesmo que não saibamos quem é essa pessoa. Ainda que eu não saiba muito bem a quem destina essa carta, lhe dou um endereço, Paralelo 33. Me explico. Para que a gente compreenda melhor como funciona a Terra, os homens a dividiram em meridianos e em paralelos. Com o correr da história, se tem observado que coisas muito especiais ocorrem nessa linha mais ou menos horizontal, o Paralelo 33, e a grande maioria é relacionada ao inexplicável. No caso do hemisfério norte, falam por aí que as cidades localizadas sobre este paralelo permitem a pena de morte na atualidade. Sabe, a primeira bomba explodiu no México, justamente
justamente sobre o paralelo 33, a primeira bomba atômica, eu queria dizer. Hiroshima e Nagasaki também se localizam sobre essa linha. Mas aí, neste mesmo paralelo, também estão as cidades de Los Angeles e Phoenix, nos Estados Unidos, que, com seus nomes, nos levam a outras direções discursivas. Os arqueólogos nos contam que o Jardim do Éden também se encontrava sobre este paralelo. No caso do Hemisfério Sul, sabemos que Valparaíso, no Chile, com este nome tão sugestivo, está sobre este paralelo. E Santiago, o local onde esse livro foi lançado em outubro do ano passado, também. Parece que a parte de baixo da linha do Equador, neste paralelo, se encontram todas as capitais dos países com os quais este cruza: Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, Cidade do Cabo e Sydney. Dizem que o número 33 está relacionado ao poder e à iniciação. Jesus morreu com 33 anos. O hinduísmo tem 33 mil deuses. O Islã tem no seu rosário 33 pérolas para oração. O corpo humano tem 33 vértebras. E o corpo deste livro, que apresentamos hoje, se propõe como um quebra-cabeça com 33 peças. 33 foram os mineiros resgatados nas minas de San José, no Chile, em 2010. Não sei se todo mundo se lembra, mas essa notícia foi amplamente divulgada na mídia. 33 dias durou a perfuração do ducto pelo qual os mineiros saíram à superfície da terra. O resgate dos mineiros se deu no dia 22 de agosto do mês 8 de 2010. Estes numerais somados totalizam o número 33. Talvez não seja por casualidade que este livro tenha aparecido no mundo por obra de uma editora intitulada La Rochita Cartoneira. Sabem, eu também sou filha de mineiros. Meus pais nasceram em Minas Gerais. No recado pelo qual os mineiros do Chile disseram que estavam vivos, a gente leu: Estamos vivos en el refugio los 33. Essa frase, para além da potência e da esperança que carrega, é uma frase com 33 caracteres. Diga 33, 33, 33, 33. Repete em alguma lenda longínqua algum doutor preocupado pela respiração de seu paciente. Com a esperança de que essa carta encontre seu destinatário, paralelo 33 é o modo pelo qual eu decidi dizer 33, por escrito. Como ocorre em todas as cartas de amor, muito mais importante que contar algo novo, o que procura esta carta é a possibilidade de criar laços, oferecer ao leitor as mãos, o cérebro e o coração que participaram em sua confecção, para que com nossas mãos unidas em posição de oração dizer: estamos bem, no refúgio somos muito mais que 33. E eu queria aproveitar para ler, na verdade, a primeira peça do livro, tudo bem? É um pedido de inspiração, talvez. Deus, que habita todo e cada detalhe, sei bem que tens insistido em me mostrar que ali onde eu mais rastejo é onde sou mais capaz de voar. Eu te sou grata, mesmo não te crendo a minha imagem e semelhança. Tenho te adorado como um Deus de invisibilezas. No entanto, entrevejo que voas, mesmo que minha intuição me diga que também te estremeces de prazer ao rastejar. Te agradeço porque hoje sei que não me sondas, assim como contavam as catequistas. Tu fazes muito melhor. Me inflas, me enleveces e inflamas este meu corpo com ânsias de infinitudes. Benditas sejam as orgias dos répteis que se refestelam em comunhão com a terra molhada. Elas arejam este solo sagrado, em cima do qual as formigas se comprazem em trabalhar, e alguns homens foram escolhidos para arar, adubar e plantar. Tudo é
tudo é alimento, meu doce Criador. E eu te agradeço, porque nessas casas, as quais escolhi chamar de minhas, nunca me faltaram comida nem calor humano. Agradeço ainda por não faltarem cigarras, constantemente me convocando, tanto para o entorpecer das canções, quanto para o transcender, que é encharcar-se na chuva. Ensina-me a voar mais alto e dê-me resistência para voos mais longos, Deus amado. Tenho sangue quente como as aves e vontade de ver lá do alto da colina. Eu te peço, com a fé dos peregrinos e a paixão dos que sabem que não tem nada a perder, porque já perceberam que tudo está perdido neste mundo. Ensina-me, professor. Ensina-me a construir meu próprio paraíso em cima da pedra mais alta, dentro da escuridão escandalosa que é a profundeza de minha pessoa. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês. Obrigada. Flavia Kraus va a estar firmando los libros acá adelante en la mesita, así que los interesados en comprar un libro los vamos a vender a ¿cuánto? ¿20 reais? Y ella va a firmar el libro con las dedicatorias. Va a traducir essa parte, né? Quer traduzir? Precisa traduzir o que a Elizabeth disse agora? Não, viu? Tá todo mundo antenado, Elizabeth.